Vocês viram o tema de hoje? 7 marcas da unção do Espírito. 7 marcas da restauração que o Espírito de Deus produz na nossa vida. Eu quero ler com você o texto de Isaías, capítulo 61, os versículos 4 ao 11. Diz assim: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Amém? Esse texto de Isaías 61, ele é bastante conhecido, principalmente nos seus 3 primeiros versículos. Todo mundo conhece: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. E eu mesmo já preguei esse texto aqui, os versículos 1 ao 3. Mas um dia eu estava lendo a Bíblia e eu percebi a injustiça que a gente faz com o texto quando não lê o resto. Porque Isaías 61 é um capítulo inteiro. E do versículo 4 em diante, ele continua a falar sobre a unção do Espírito na vida de Jesus e sobre as novidades que viriam através disso, sobre o poder de restauração que estaria à nossa disposição. Então eu, lendo esse texto, fui buscar a Deus, fui estudar a palavra para trazer a vocês uma direção a respeito disso. Há coisas tremendas aqui prometidas por Deus para nós. Um poder de restauração que não existe em nenhum outro lugar. Um poder de transformação, promessas de bênçãos feitas por Deus que nós precisamos conhecer para que nós possamos viver. Então a unção do Espírito, nós muitas vezes pensamos como algo separado só para alguns. É um dos maiores erros que nós cometemos quando pensamos na obra do Espírito Santo, de achar que o Espírito Santo age na vida do apóstolo, do evangelista, daquele missionário, daquele profeta, e que são algumas pessoas especiais que recebem a unção do Espírito. Mas a unção do Espírito é muito mais democrática. O texto inteiro fala de como ela seria derramada para abençoar a todos nós, a todo o povo, a todos aqueles que creem. Então, está à nossa disposição um poder tremendo que pode restaurar a sua vida, pode tocar em áreas importantes da sua vida. Lá em Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Foi o convite de Jesus. Vinde a mim todos vós. Ele tem promessa para todos nós. E eu quero compartilhar com vocês algumas verdades, 7 verdades a respeito dessa unção do Espírito que traz restauração na nossa vida. 7 marcas da unção do Espírito que estão à nossa disposição também, amém? Primeira marca que eu vejo aqui nesse texto é que a unção não depende do tamanho do problema, amém? Diga assim: a unção de Deus não depende do tamanho do problema. Não importa qual seja a sua situação, Deus está prometendo solução para os nossos problemas. A gente costuma medir as coisas e a gente diz assim: bom, até aqui eu resolvo. Bom, aqui está difícil, mas dá para segurar. Aí tem aquele momento que você diz assim: agora só orando.
Devia ter orado desde o começo, mas a gente fala assim, agora só Jesus. E às vezes na nossa mente, por incrível que pareça, tem coisas que a gente pensa, agora acho que nem Deus dá jeito mais. Um pensamento que não deve estar na nossa cabeça, mas pode acontecer. E o versículo 4 diz assim: edificarão os lugares antigamente assolados. Edificarão os lugares antigamente assolados. Restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Olha só o tamanho do problema, gente. Imagina isso se fosse aplicado à sua vida. Assolado, destruído, arruinado. São adjetivos que você gosta de ver relacionados à sua vida? De maneira alguma. Mas o texto está dizendo que ainda que nós passemos por situações de tal gravidade, a unção de restauração que há no poder do nome de Jesus é capaz de resolver todas essas coisas, amém? Então, desânimo e incredulidade são comuns quando os problemas são muito graves. Mas você não pode ceder ao desânimo, você não pode ceder à incredulidade, porque existe uma unção de restauração que está disponível para a tua vida. Mesmo que você tenha passado por problemas gravíssimos, sérios, mesmo que você esteja numa situação que você não consegue ver a solução, você precisa sempre crer que Deus tem o poder para mudar toda e qualquer situação. Então, situações graves, Deus tem solução. Problemas difíceis, Deus tem solução. A unção do Espírito é suficiente para mudar as coisas, amém? O crack é um problema sério, gente. Todo mundo sabe o quanto é sério, né? Nós temos aqui na igreja pessoas que ficaram 10 anos viciadas no crack. E foram libertas pelo poder do nome de Jesus. Nós tivemos uma experiência aqui na igreja que eu quero contar para vocês. A Cris era membro da nossa igreja há algum tempo atrás. E certa vez ela estava andando no centro da cidade com seu filho. Ela ia pegar um ônibus de volta. E quando ela ia subir no ônibus, ela ouviu aquela voz, o Espírito de Deus falando com ela, não suba. E ela voltou atrás, já ia botar o pé na escada, voltou e não subiu no ônibus. E ela perguntou, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? E naquele momento, ela se vira e um rapaz chega até ela. Um desses muitos que hoje a gente chama de Cracolândia, não tem nome mais as pessoas, né? Um desses, viciado, se aproximou dela para pedir algum dinheiro. E ela então entendeu que Deus a segurou ali para que pudesse pregar o evangelho para aquele rapaz. E ela então passou algum tempo falando com ele, não tinha como continuar mais, precisava voltar, estava com seu filho. E ela perguntou, onde você fica? Onde você mora? Ele disse, olha, debaixo da marquise de tal prédio eu costumo dormir. No dia seguinte ela chamou o pastor Rogério, que era pastor na nossa igreja também, e foram os dois lá para o centro da cidade, lá para Cracolândia, procurar aquele rapaz. Vocês imaginam como é difícil encontrar alguém num lugar assim? E chegando lá, no prédio onde ele ficaria, não estava. Eles começaram a rodar lá pelo centro da cidade. E chegou uma hora que eles disseram assim, bem na esquina da São João com a Ipiranga. Olha, nós não vamos conseguir, nós não vamos encontrar esse rapaz no meio disso tudo. Vamos orar para que Deus dê um jeito. E eles oraram ali na esquina da São João com a Ipiranga. Quando terminaram a oração, lá vem o rapaz cruzando a Ipiranga na direção deles. Resumindo a história, porque ela é longa, eles trataram dele, levaram para uma casa de recuperação, ele passou por momentos ainda de altos e baixos, mas foi totalmente restaurado, livre. Algum tempo depois, eu conheci a história sem conhecer a pessoa, porque ela pediu ajuda da igreja para que enviasse ele para a casa de recuperação e tudo mais. Nós ajudamos, mas eu não o conhecia pessoalmente. Mas um dia ele veio fazer uma visita, casado com sua esposa, com um filho, obreiro na igreja onde ele estava congregando. Amém? Quem olha para uma pessoa ali na Cracolândia diz, não tem jeito para isso. O crack vicia num dia, na primeira vez. E depois de um ano, depois de 10 anos, qual é a solução? Deus tem solução. Para Deus não faz diferença o tamanho do nosso problema. Deu para entender? Não faz diferença.
Se você achar que faz diferença para Deus o tamanho do problema, você está dizendo que Deus é pequeno. E Deus é o Todo-Poderoso. Então a primeira marca da unção de restauração que vem do Espírito é que não depende do tamanho do nosso problema. Mas a segunda marca é que também não depende do tempo. Outra situação que faz a gente às vezes ficar desanimado, a gente ter dificuldade em crer que Deus pode agir, é quando o tempo está nos desgastando. E o versículo 4 ainda, repetindo, ele diz: restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Destruídas de geração em geração. O tempo passou e o problema não foi resolvido. O tempo passou e você ainda está sofrendo. O tempo passou e a sua bênção ainda não chegou. Você tem pressa, mas parece que Deus não tem. E você diz: bom, se minha bênção não chegou hoje, será que não vai chegar nunca? Se não chegou esse ano, será que não vai chegar nunca? E muitas vezes o tempo é uma das maiores dificuldades, um dos maiores obstáculos que a gente enfrenta na vida. Quando a gente está sofrendo, o tempo parece que é muito mais longo. Eu me lembro que quando eu era garoto, ainda eu fiz uma cirurgia de apendicite e eu fiquei 3 dias no hospital. Eu não acredito até hoje que foram só 3 dias. Para mim parece que foi uma eternidade. Eu às vezes dormia 1 segundo e quando acordava passava alguém, um enfermeiro, eu perguntava: que dia é hoje? Achando que já era o dia seguinte, tinha passado somente 15 minutos. Então quando a gente está sofrendo, o tempo parece muito longo, muito demorado. Mas Deus tem solução até para os problemas que demoram demais. E aqui no texto há uma promessa de que o deserto ainda iria florescer. Há uma promessa de que as cidades destruídas de geração a geração seriam reconstruídas. Então, cada tentativa que a gente faz, e às vezes tem um insucesso, é um abalo na nossa fé se nós não olharmos para o poder da unção do Espírito nas nossas vidas. Se você não olhar para o poder do sangue de Jesus sobre a sua vida, se você não olhar para o tamanho do seu Deus, você pode ser abalado pela dificuldade da demora. Mas o texto está nos dizendo que a unção do Espírito, a unção prometida que estaria sobre Jesus e que está à sua disposição hoje, ela não depende do tempo. Eu não sei, no caso que eu citei agora há pouco, daquele rapaz, quantos anos ele estava no crack. Talvez ele tivesse tentado várias vezes deixar aquela vida e nunca tinha conseguido. Mas o fato de que tinha passado muito tempo não significa que não tinha mais esperança. Não significa que Deus não tem poder para mudar as coisas. Então nunca limite a Deus por causa do tempo. Nunca pense que as suas tentativas que ainda não trouxeram sucesso significa que Deus não pode mudar as coisas. Deus pode mudar problemas velhos na sua vida, amém? Você tem alguma luta que é antiga? Você tem alguma luta que já está demorando mais do que você gostaria que demorasse? Você tem alguma luta na sua vida onde você ainda não recebeu a vitória que você deseja? A unção do Espírito que está sobre Jesus e que foi prometida para nós é poderosa para trazer restauração em todas essas áreas no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Terceira marca da unção que traz restauração nas nossas vidas é que ela traz novos recursos. Traz novos recursos. Veja o versículo 5 e o 6. Diz assim: estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. O primeiro cumprimento dessa promessa é a respeito do povo de Israel. E eles viveram muito tempo sob domínio de outros povos. Eles viveram muito tempo espalhados entre as nações, exilados. E olha o contraste, para esse povo que teve que viver fora da sua terra, dominados pelos estrangeiros, Deus está dizendo assim: eu vou restaurar as suas cidades. E eu vou fazer com que os estrangeiros venham e tragam recursos para vocês. Eu vou fazer com que as riquezas das nações venham até vocês. E hoje vocês sabem como Israel é uma nação poderosa. Como Israel é uma nação que riquezas do mundo inteiro convergem para eles. Por quê?
promessa de Deus que está se cumprindo. Então Deus está dizendo assim, mesmo que você tenha feito bobagem, mesmo que você não tenha tido a vida exemplar que deveria ter, mesmo que você tenha sofrido, mesmo que o diabo tenha roubado você em muitas coisas, porque você abriu brechas para que ele agisse, a promessa desse texto, a promessa de Isaías, é que a unção do Espírito na vida de Jesus, quando estivesse disponível para nós, faria com que recursos novos viessem. Sabe, é difícil acreditar que um problema velho pode ser resolvido, não é? Como eu disse agora há pouco. É difícil acreditar que um problema muito grande pode ser resolvido, porque a gente já tentou na nossa força. Mas um ponto está completando o outro. E aqui quando ele diz que recursos novos vêm pela unção do Espírito, ele está dizendo assim, sabe por que problema antigo pode ser resolvido? Sabe por que problema grande pode ser resolvido? Porque Deus vai trazer, através da unção do Espírito na sua vida, recursos que você não tinha. Deus vai trazer coisas novas para suprir aquilo que nós não conseguimos por nós mesmos. E aquilo que o rapaz tentou durante tantos anos para largar do crack, força interior que ele buscou e não encontrou, tentou alimentar pensamentos positivos e não conseguiu, sua mente não funcionava dessa maneira. Tentou encontrar força de vontade, ânimo e não encontrou. Um dia Deus trouxe a unção do Espírito sobre a sua vida e resolveu aquilo que ele não podia resolver sozinho. Então nunca se esqueça que você não está sozinho. Você não está lutando com os limites das suas forças naturais. Você não está lutando com a força da sua mente. Você não está lutando usando os poderes da sua personalidade ou dos recursos que a tua família supriu para você. Você vai lutar contando com a unção do Espírito sobre a tua vida. E essa unção é o que vai trazer o deslimite. Deus está dizendo que Ele pode trazer recursos de onde Ele quiser. Aquele povo que foi humilhado por povos estrangeiros, agora iria haver estrangeiros vindo trazer riqueza à sua nação. Deus está dizendo que Ele pode trazer de onde quiser, de onde parece improvável. Então as perdas daquele tempo de estar longe da vontade do Pai, são restauradas através da unção do Espírito. Então nunca limite a Deus. Há uma promessa aqui para você. Uma promessa de que Deus vai trazer novos recursos. Para que aquilo que você está buscando, aquilo que você está desejando, aquela restauração que você precisa, mas você olha em volta e não vê como fazer, você não vê como executar, você não tem forças em si mesmo, Deus é quem pode fazer. Deus pode trazer recursos inimagináveis, de lugares que você não consegue esperar. Deus pode te surpreender, como surpreendeu aquele povo, trazendo riquezas das nações, para que aquelas cidades fossem reconstruídas. Amém? Então, Deus tem sempre algo novo. Em vez de servir aos estrangeiros, eles seriam agora servidos. Deus está prometendo para você. Ele tem recursos que você não imagina. Ele tem recursos que você não conhece. Ele tem recursos que você não acumulou, mas que estão disponíveis através da unção do Espírito sobre a tua vida. Amém? Pode aplaudir ao Senhor, porque a unção do Espírito é tremenda, é maravilhosa. Amém? Quarta marca dessa unção do Espírito que traz restauração. Ela muda a nossa posição espiritual. Veja o que diz o versículo 6 e o versículo 9. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Eles não estavam humilhados? O que é que Deus promete para eles? Vocês vão ser sacerdotes do Senhor. Vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. O versículo 9. A sua posteridade será conhecida entre as nações. Os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Deus, quando opera na nossa vida, Deus, quando traz restauração na nossa vida, a unção do Espírito de Deus, quando entra nas nossas vidas, quando a obra de Jesus é completa, Ele traz restauração espiritual, traz uma nova posição espiritual. Aquele rapaz, lembrei o nome dele, Jucinei, quando ele estava nas drogas, quando ele estava lá na Cracolândia, o que ele era? O que ele era para a sociedade?
Nada além de um problema, nada além de um estorvo, nada além de algo que as pessoas sentiam repugnância, medo. Era um no meio de uma massa. E Deus fez dele o quê? Um obreiro na igreja onde ele se converteu. Uma pessoa que passou a pregar o evangelho e levar outros à salvação. Um ministro do nosso Deus, como diz o texto. Alguém portador de vida, de unção, e que estava levando essa unção a outras vidas que foram transformadas, resgatadas, salvas, tiveram seu destino eterno mudado através daquela vida. Deus trouxe uma nova posição espiritual para ele. Então eu quero dizer para você também, se há uma área difícil na sua vida, se há uma área onde você ainda não venceu, se há uma área onde você precisa de restauração, muitas vezes nesse momento, qual é a sensação que a gente tem? Humilhação. A gente se sente pequeno, indigno, sem valor para o mundo, sem valor até mesmo para Deus. Quem sou eu se eu estou aqui precisando de restauração? A gente se sente muitas vezes um pobre coitado, como se diz. Mas eu quero dizer para você, quando Deus traz restauração na sua vida, quando a unção do Espírito vem sobre a sua vida, a unção que estava sobre Jesus, ela vai fazer com que você seja uma nova pessoa. Vai trazer uma nova posição espiritual. Você vai ser levantado, não por causa dos seus méritos, porque nós não merecemos nada. É a graça de Jesus. É a graça de Jesus que vai fazer com que você possa ser usado. E você pode não somente ser usado, mas você pode ser tremendamente usado por Deus. Amém? Você consegue já se ver assim? Você consegue se ver assim antes que as coisas aconteçam? Você consegue se ver assim e acreditar que Deus pode fazer isso na sua vida, mesmo que até hoje nada disso tenha sido verdade? Mesmo que até hoje, nesse momento, você precisa de restauração? Saiba que no momento que essa restauração vem sobre a sua vida, Deus vai mudar as coisas. Deus vai mudar a sua vida. E não há limites para o que Ele pode fazer na vida de qualquer um de nós. Não há limites. Se Deus tem um plano para a tua vida, Ele pode te levantar e fazer a obra que Ele quiser fazer. E te levantar com unção, com autoridade, para ser uma bênção nessa geração. Então, mais uma vez, quando a gente está humilhado, muitas vezes uma diversão frequente das pessoas é zombar da gente. Até mesmo Jesus passou por isso. Quando Jesus estava na cruz, as pessoas não viam o Todo-Poderoso. Eles viam alguém frágil. E diziam, você não salvou os outros? Por que não salva a si mesmo? Desce da cruz se você é o Filho de Deus. Até mesmo Jesus, no momento da sua aparente fraqueza, sofreu a zombaria das pessoas. Mas quando Deus te levantar, Ele vai restituir a autoridade espiritual na tua vida. Ele vai fazer um novo caminho, um caminho de bênção, um caminho de autoridade no Espírito. Amém? Então, quando nós somos restaurados, precisamos crer que, tocados pelo poder, pela unção de Deus, nós vamos ser reconhecidos como servos de Deus. Gente, não tem alegria maior na vida do que essa, as pessoas olharem para você e reconhecerem, está aqui um homem ou uma mulher de Deus. Está aqui uma pessoa que conhece a Deus. Olharem para você e dizerem, está aqui uma pessoa abençoada por Deus. Não existe título, não existe glória humana que se compare a isso. E é algo que Deus tem para a tua vida. Mesmo que hoje você não consiga se ver assim, porque ainda está no processo de buscar essa restauração, eu quero te dizer, quando a unção do Espírito vem sobre a tua vida, vai fazer com que você seja visto, reconhecido como alguém usado por Deus, alguém abençoado por Deus, alguém que Deus usa. Amém? Vão reconhecer a presença de Deus na sua vida. Todos quantos os virem reconhecerão como família bendita do Senhor. Eu já tive, assim como outros aqui, a experiência de ser reconhecido como cristão, até mesmo por pessoas que nunca haviam me visto. Foi uma das experiências mais estranhas para mim que eu já tive. De uma pessoa, eu não uso nenhuma roupa estranha, né? Pelo menos eu espero que não.
E, por exemplo, uma vez eu estava no ônibus e a mulher do meu lado falou assim: você é cristão, não é? Eu falei: sou. Como você sabe? Ela falou: a gente olha para você e percebe. Mas eu não tinha feito nada. Eu não tinha feito nenhum ato de bondade que ela pudesse dizer: olha, está aqui uma pessoa boa, uma pessoa que deve ser Jesus. Eu não usava uma roupa típica de cristãos que pudesse me identificar, uma roupa religiosa. Mas muito mais do que isso, é quando as pessoas veem que realmente você é alguém que a bênção de Deus está sobre a tua vida. E Deus está prometendo isso para todos aqueles que recebem essa restauração. Todos aqueles que são tocados pela restauração que vem do Espírito de Deus. Amém? A quinta marca da unção do Espírito, a unção de restauração, é que ela traz uma bênção ilimitada na sua qualidade e duração. Isso aqui é tão bom que eu vou pedir para você repetir, amém? Traz uma bênção ilimitada na sua qualidade e duração. As pessoas perguntam às vezes, né, o que é mais importante? Talvez algo que dure muito tempo ou algo que tenha muita qualidade. E Deus está prometendo as duas coisas para você. Versículo 7 e 8 diz assim: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança, por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria, porque eu, Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo, dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. Eu não gosto de prometer demais. Eu nunca prometo algo que a Bíblia não promete. Eu não fico inventando chavões para alegrar as pessoas, para iludir as pessoas. Mas isso aqui está prometido por Deus na sua palavra. Vocês aplaudiram porque é realmente tremendo, maravilhoso, porque está aqui. Eu apenas li o texto. Ele promete dupla honra, perpétua alegria, promete uma herança e faz uma aliança eterna. Então Deus está dizendo que quando a unção do Espírito vem na nossa vida, não é um quebra-galho, gente. Não é um quebra-galho, não é uma coisa mais ou menos, não é algo para aliviar os sintomas de um problema somente. Não é um analgésico. É para mudar mesmo. É para mudar e trazer transformação. Algo que vai ser grandioso na sua qualidade, vai realmente fazer diferença e é para sempre. Então a unção do Espírito na sua vida não é para você ter um momento de êxtase somente, não é para você ter um pequeno alívio no seu sofrimento, não é para você ter um momento de paz e daqui a pouco continuar tudo cheio de problema e encrenca. Não, é para mudar de uma maneira efetiva, duradoura, poderosa. A unção do Espírito traz mudança real, não é cosmético, não é na superfície. É para fazer de você alguém novo, é para fazer algo novo na tua vida, algo novo e duradouro. Não é só para te dar um momento de paz. Não é para te dar uma pequena alegria no meio de toda a sua tristeza. Deus quer fazer transformação. É ser uma nova pessoa. É viver uma nova experiência. É viver algo novo com Deus. Então, é para fazer diferença na nossa vida, para abençoar os outros. É para produzir algo eterno. Ele não prometeu algo duradouro. Eu acho que eu não fui claro na maneira como eu expus. Ele prometeu algo eterno. Porque algo pode ser duradouro por 20 anos, por 30 anos, por 50 anos, até o fim da sua vida. Não, ele está prometendo bênçãos eternas. Coisas que Deus começa a construir na tua vida e que vão se cumprir plenamente na eternidade. Então, não pense pequeno quando você busca Deus. Não pense como muita gente hoje pensa somente em resolver o problema emergencial. Quantas vezes, uma das coisas que me entristece quando eu vejo as pessoas vindo à igreja, exercendo a sua fé, porque precisam resolver um problema financeiro amanhã, porque precisam de uma cura, recebem e vão embora e não perseveram.
Muitas pessoas estão procurando só resolver o problema emergencial que está realmente apertando o seu calo ali, mas não estão buscando uma nova vida. E Deus tem algo novo, vida nova. Uma bênção excelente na sua qualidade e na sua duração. Então não limite a Deus, não peça pouco para Deus, não espere pouco. Não busque somente a solução de um problema emergencial. Eu me lembro de uma pessoa que veio aqui, o pastor Daniel talvez se lembre dessa história. A pessoa deu testemunho num culto de quarta-feira, de que tinha sido curada de um câncer, e mostrou os exames. E todo o povo aplaudiu, e a gente se alegrou com ela. E algum tempo depois, a gente não via mais essa pessoa aqui na igreja. E o pastor Daniel: e aí, onde é que vocês estão? Como é que tá? Não tenho visto vocês. A gente está meio ocupado. Ia para casa de praia, não dava tempo de voltar no domingo para os cultos. Enfim, uma bênção. Gente, não é uma bênção tremenda você ser curado de um câncer? É uma doença que para a ciência humana ainda é um grande desafio. E a pessoa estava ali com o exame mostrando assim, os médicos ficaram, sabe aquele tipo de coisa que os médicos ficam perdidos? Eles dizem: não estou entendendo, está aqui a prova de que você tinha o problema, está aqui a prova de que você não tem. E a pessoa deu o testemunho com tanta alegria, mas a pessoa só queria aquilo. Não queria uma bênção eterna, não queria uma bênção duradoura, não queria uma transformação de vida. Deus, quando traz a sua unção sobre as nossas vidas, não é só para resolver um problema urgente, é para fazer algo novo. Sabe, o Jucinei, quando parou a crise lá no centro da cidade, a única expectativa dele era ganhar uns trocados. Mas ele ganhou muito mais do que isso. Porque a unção do Espírito traz uma bênção tremenda, maravilhosa, na sua qualidade, na sua duração. Amém? Sexta marca da unção é que ela traz restauração moral. E aqui há outro nível que muita gente não chega, porque não busca. Versículo 10 diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Está falando de manto de justiça. Está falando do noivo, a noiva preparados para aquele momento. Isso fala de restauração moral. Está dizendo que Deus não quer somente mudar a nossa circunstância. Deus não quer somente resolver problemas que você tem. Ele quer mudar a sua vida. Amém? E quando a unção do Espírito de fato vem sobre a nossa vida, quando Jesus veio, Ele veio para mudar as nossas vidas, para fazer uma vida nova, inclusive uma restauração moral. Não somente as circunstâncias, mas mudar a nossa vida. Manto de justiça faz menção a uma restauração moral. Deus vai fazer de você uma pessoa nova. E se você está encrencado porque mentia, você não vai mentir mais. Se você está encrencado porque roubava, você não vai roubar mais. Se você está encrencado porque traiu, você não vai trair mais. Deus, quando traz unção sobre as nossas vidas, a unção do Espírito que estava sobre Jesus, que foi prometida para nós, ela traz mudança, caráter novo. Capacidade de viver aquilo que a gente não conseguia viver. Capacidade de vencer vícios que a gente não conseguia vencer. Mudança. Quando o texto fala também sobre o noivo e a noiva, não está falando aqui de uma coisa estética. Naquela época as pessoas já se vestiam bem para os seus casamentos. As noivas já usavam suas joias. Sempre foi assim. Mas a ideia aqui é de pessoas que estão preparadas, dignamente ornadas para aquele momento especial. Está falando de alguém preparado para o momento que vai viver. Amém? Tudo isso aqui não é um símbolo de estética, de beleza, é um símbolo de transformação moral. Como a igreja é a noiva de Cristo, e isso fala de uma transformação que precisa acontecer nas nossas vidas para que nós estejamos dedicados ao Senhor. Amém? Então, pessoas assim são transformadas. Não é por outro motivo que a igreja é comparada à noiva de Cristo. A unção precisa mudar as nossas vidas. Unção que não muda vidas não é o que precisamos procurar.
Uma das coisas mais estranhas que eu vejo nos nossos dias, um erro esquisito mesmo, é a pessoa buscar Deus para não mudar. Será que você entrou nessa igreja pensando nisso? Eu vou buscar Deus, mas não para mudar. Eu vou buscar Deus para resolver um problema, mas não para mudar. Eu já ouvi pessoas dizendo isso. Sabe, quando a pessoa vem para Jesus e ela está feliz, e ela está resolvendo os problemas financeiros dela, e está tudo bem, e aí quando você aperta um pouquinho e fala, olha, você precisa mudar isso aí, ele diz assim, peraí, assim também não. Não vamos ser tão fanáticos assim, né? Quer dizer que eu tenho que mudar minha vida? Eu já ouvi gente dizendo assim, olha, na minha vida financeira você não dá palpite. Respondendo para o pastor. Dizendo assim, olha, no meu casamento ninguém dá palpite. A pessoa não queria mudar. Ela queria a bênção de Deus. Quem não quer? Até o ímpio quer a bênção de Deus às vezes. Eu me lembro de um pastor amigo nosso que trabalha ali no Morro do Borel, no Rio de Janeiro, dizendo que o traficante com a metralhadora do lado fica lá na porta da igreja ouvindo o culto. E às vezes pede oração, fala, pastor, ora por nós aqui, o negócio está feio lá embaixo. A bênção todo mundo quer. Mas mudar de vida nem sempre. Mudar de vida nem sempre as pessoas querem. E eu quero dizer para você, a unção do Espírito não é só para trazer uma alegria. Não é, embora ele traga alegria, não é só para trazer mexer com as nossas emoções, embora mexa com as nossas emoções. Não é só para resolver o problema financeiro, embora resolva também. Mas é para mudar a sua vida. É para fazer você experimentar algo que você não conseguia fazer por si mesmo, amém? Deus quer trazer restauração moral, transformação de caráter nas nossas vidas. Lá fora ninguém acredita nisso. Lá fora é o ditado que eu citei outro dia pregando também. Pau que nasce torto, morre torto. Lá fora as pessoas acham que quando alguém mente é porque ele tem algum problema, algo desvirtuado no seu caráter e que ele nunca vai poder deixar de mentir. Lá fora as pessoas não acreditam em conversão, gente. Eles acham que é tudo balela esse negócio de que a pessoa errou, fez um monte de coisa errada e agora quer ser crente, vai na igreja bonitinho. Eles não acreditam em transformação. Mas eu acredito, porque eu experimentei o poder de Deus na minha vida. E eu tenho certeza de que você já experimentou também, amém? Glória a Deus. E a última coisa que eu quero dizer para vocês a respeito dessa unção do Espírito que traz restauração é que ela é fruto da semeadura feita por Deus. Olha que coisa tremenda. Não existe maneira melhor de fechar essa palavra. Porque se algo aqui dependesse de mim, eu ia ter dúvidas. Mas quando eu sei que depende de Deus, que foi sonhado, planejado por Deus, eu sei que eu posso ter essa vitória, amém? O versículo 11 diz assim, porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Ele está usando uma figura aqui da agricultura. Você planta e você vai colher. Assim como a terra produz os seus renovos, como o jardim faz brotar o que nele se semeia. Se alguém semeou, vai brotar. É uma lei natural. Mas ainda assim, na lei natural pode haver problemas. É ou não é? Alguém pode semear e de repente vem uma geada, ou vem uma seca, vem sei lá o quê, e pode atrapalhar aquela colheita. Mas está dizendo aqui que o Senhor fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Então, a maior garantia que eu tenho de que tudo isso que nós falamos é possível e está à minha disposição, é que isso é algo planejado, pensado, desejado por Deus. Deus arquitetou tudo isso. Faz parte do caráter de Deus essa transformação. Essa unção do Espírito não é algo circunstancial, é algo da essência de Deus. Deus é assim. Ele tem prazer em restaurar. Eu nunca gosto de comparar Deus e o diabo, porque o diabo não é nada comparado com Deus, né?
Não são como pensam muitos místicos aí, o Deus do bem e o Deus do mal. É Deus que é Deus só e o diabo lá embaixo, criatura degenerada. Mas assim como o diabo tem prazer em destruir, é do caráter de Deus o prazer de restaurar. Sabe, a gente tem uma dificuldade muito séria com a graça. Porque a gente fica sempre pensando se a gente mereceu ou não. Se a gente fez o bastante ou não. É muito natural do ser humano merecer. Você passou de ano, você ganha a bicicleta. Não passou, não vai ganhar. A gente aprende isso desde pequenininho. Tem que merecer. Existe a palavra meritocracia. Você recebe na medida em que você merece. E a graça diz assim: você não mereceu, mas você vai ter. E a gente tem dificuldade, às vezes a gente pensa que se a gente orar e pedir algo que a gente não está merecendo, a gente está sendo folgado. Se você é uma pessoa séria, uma pessoa de bom senso, você vai pensar assim. É natural do ser humano pensar, mas eu não mereço tudo isso. Eu vou pedir para Deus até aquela medidazinha. E você estabelece um limite. Mas é do caráter de Deus fazer mais do que você merece. Sabe, eu preguei sobre a graça um dia e eu estava tentando explicar o que é graça. Por que alguém age com graça? Por que alguém vai fazer ao outro aquilo que ele não merece? Para eu agir com graça com alguém, eu preciso receber, eu preciso estar pleno. E aí então transborda. Se eu sou uma pessoa vazia, dificilmente eu vou conseguir ter graça para com o outro. Se eu tenho buracos emocionais, enfim, necessidades, eu dificilmente vou ter graça para com o outro, porque no fundo eu estou precisando suprir o meu problema primeiro. Mas Deus é tão pleno que flui dele graça o tempo todo. Ele não tem deficiência em nada, ele esbanja. É do caráter de Deus transbordar e abençoar aquele que precisa, que não merece. Basta que você creia, que você busque, que você diga: Senhor, o Senhor planejou restaurar vidas, eu quero ser restaurado. O Senhor planejou salvar da vida eterna para pecadores arrependidos, eu quero ser um desses. O Senhor planejou trazer restauração nessas vidas e fazer algo novo numa vida que não merecia nada, que semeou tanta coisa errada, que seguiu um caminho errado, mas eu estou voltando e agora eu quero que o Senhor restaure a minha vida. Deus planejou fazer isso. E aquilo que Deus semeou, Ele vai colher. Aquilo que Deus planejou, ninguém vai impedir que os seus planos sejam executados. E Deus planejou fortalecer esse povo, Deus planejou salvar vidas, Deus planejou que o sangue de Jesus fosse derramado sobre as nossas vidas, que o poder do Espírito viesse no dia do Pentecostes. Deus planejou fazer uma igreja forte, uma igreja que seria chamada de noiva de Cristo, e tudo está à sua disposição. Então, arranque da sua mente essa trava, esse limite de pensar no que você merece. Olhe para o que Deus quer fazer, olhe para o que Deus planejou, para aquilo que Ele semeou, porque tudo que Deus semeou, Ele vai colher. E quando Ele semeou a vida de Jesus ali na cruz, para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores, Ele não planejou apenas nos livrar do inferno, Ele planejou nos dar vida e vida em abundância. Jesus declarou: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O primeiro texto que eu li: vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Então Ele planejou fazer obras tremendas na vida de gente pequena, na vida de gente simples, na vida de gente que inclusive andou muito errado por muito tempo, mas que na hora que olha para Jesus, tem restauração e restauração completa. Amém? Então está à sua disposição. É para você, porque Deus quer. Não é porque você merece, é porque Deus quer. Deus se alegra em fazer uma obra de restauração. Deus se alegra em derramar sobre nós a sua unção e fazer algo diferente e mais uma vez envergonhar o diabo. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Eu queria que você fechasse seus olhos um instante, que você buscasse a Deus e ouvisse dele o que é que Deus tem para a sua vida nessa manhã. A unção do Espírito está aqui hoje também.
Quando Jesus morreu na cruz por nós, Ele fez uma obra completa. Ele pagou por completo o preço dos nossos pecados. O Espírito de Deus veio sobre a igreja. E desde então o Espírito de Deus age nos corações e faz com que a gente seja uma nova criatura. Faz com que a gente tenha encontro com Deus. Faz com que nossa vida seja renovada, restaurada. A gente nasce de novo através do poder do Espírito. Essa unção do Espírito prometida se cumpre todos os dias nas nossas vidas, quando pessoas nascem de novo. E depois de nascer de novo, a gente continua experimentando o poder e a unção do Espírito, o poder do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, trazendo mudança, restauração, quebrando barreiras, fazendo aquilo que a gente não é capaz de fazer. Eu quero orar por você nessa manhã. E se há alguém aqui que ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus e quer hoje entregar a sua vida a Jesus, eu quero que você apenas levante a sua mão para que eu ore por você. Se você quiser entregar o seu coração a Jesus, se você nunca fez uma oração entregando o seu coração, sua vida a Jesus, e você quer hoje ter esse encontro com Jesus, eu quero que você levante a sua mão para que eu ore pela sua vida. Há alguém aqui que quer fazer essa oração hoje? Todos aqui já entregaram o seu coração a Jesus. Você que está me vendo pela internet, em qualquer momento, abra seu coração agora para Jesus. Entregue a sua vida. Ele quer trazer salvação, restauração na sua vida. Você só precisa dizer: Senhor, me perdoa. Entra na minha vida, entra no meu coração. Eu confesso meus pecados. Eu confesso e eu te peço que o Senhor entre na minha vida. E você que precisa de uma restauração em qualquer área da sua vida, eu quero pedir agora, vamos todos ficar em pé, todos. Eu quero que você entregue sua vida a Deus. Quero que você entregue o problema que é velho e você ainda não teve solução. Quero que você entregue a Deus o problema que é grande e você não vê solução. E você saiba que a unção do Espírito não depende de nada disso. A unção do Espírito é para trazer mudança, renovação na tua vida, no nome de Jesus. Há uma unção de Deus sobre a tua vida. E eu quero declarar isso sobre você hoje. Pai, no nome de Jesus, que essa unção tremenda do teu Espírito, que cada uma dessas marcas da unção do teu Espírito esteja sendo derramada na vida de cada um dos teus servos hoje, ó Deus. Restaura aquele que está fraco, aquele que está abatido, aquele que está talvez lutando contra problemas que parecem gigantes, contra problemas que são antigos. O Senhor tem poder para hoje fazer diferença, Pai. Derrama do teu poder, derrama dessa graça tremenda, maravilhosa. Nós não merecemos, mas o Senhor tem prazer em fazer restauração no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou orar para nós encerrarmos nosso culto. Nós temos um tempo limitado agora, o povo está chegando para o próximo, mas que você receba essa palavra, medite sobre ela, para que você receba tudo que Deus tem preparado no seu coração para você. Amém? Pai, muito obrigado por mais essa manhã, por recebermos a Tua palavra, por podermos nos unir aqui, ó Deus, para buscarmos ao Senhor juntos, ó Deus. Mas principalmente obrigado, porque tudo que estamos vivendo e aquilo que vamos viver é fruto daquilo que o Senhor semeou. E nós podemos confiar em Ti e na Tua graça. Leva-nos debaixo da Tua bênção e da Tua proteção, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe.